A Escola do Amor Inteligente já está no ar. E o tema de hoje é Casei para sair de casa. É verdade, Cíntia. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer, não é? É claro que isso sempre, como a gente fala aqui, quando a pessoa casa por motivos errados, lá na frente ela vai ter que pagar uma conta cara por isso. E o caso da Rita e do Durval foi exatamente assim. Ela, querendo sair de casa, deixou de lado os conselhos de todo mundo e em 6 meses se casou. Em apenas um mês, ela descobriu que o marido que ela tinha escolhido era nada mais, nada menos do que um ogro machista, problemático e viciado em pornografia. Mas antes de nos aprofundarmos na história deles, vamos ver como as diferentes expectativas em relação ao casamento podem ser gritantes. Bom, depois de muita pressão, eu pedi a Cris em casamento. Finalmente. Tá louco, meu. Meninas, o Bruno me pediu em casamento e eu nem precisei pressionar. Óbvio que ela aceitou na hora, né? Ela nem piscou pra responder, cara. Quando ele fez o pedido, eu fiz que não tava nem aí. Mas depois de um certo joguinho, eu aceitei. Ó, eu preciso me preparar, hein? Porque eu quero uma baita de uma despedida de solteiro. Vai ser. É, claro que vai ser esse ano. Pensamos em dezembro. Ótimo. Pois é, a data. Eu vou ver se eu consigo empurrar pra depois das Olimpíadas. De 2020. A vida a dois. Tudo tão romântico. Carinho, respeito, cumplicidade. Agora, o melhor disso tudo? Sexo na hora em que eu quiser. Garoto! E sabe, ele é tão gentil e cozinha tão bem. Não vai nem deixar eu entrar na cozinha. Bom é que ela já me conhece, né? Ela sabe que eu sou assim, meio estourado, meio folgado, gosto de tudo na mão. E ela sabe também que eu não vou mudar, né? Na boa, ela vai ou não vai estar lá pra me servir? Tá certo. Claro, tem que estar. Tem umas coisinhas nele que eu não curto muito. Mas depois do casamento eu dou um jeito. E ela também sabe que o nosso futebol é sagrado. E os amigos também. E depois do casamento não tem essa de ficar assistindo futebol em casa com aqueles amigos nojentos. Não quero. Ela trabalha fora, né? Escoladona e tal. Vai me ajudar com as despesas, né? Tem que ajudar. Ela ajuda. Assim tem que ser. Eu vou poder parar de trabalhar. Pra cuidar do meu marido e dos meus filhos. Olha, eu já parei de tomar anticoncepcional. Eu não quero nem pensar em filho agora. Pelo amor. Ufa. Como diz meu pai, para um casamento dar certo, o homem é que tem que estar no comando de tudo. Sabe as palavras. E eu aprendi com a minha mãe. O casamento dura a vida toda. Quando tudo é discutido e cada mínima decisão é dividida entre os dois. Eu tenho certeza, viu? Eu não tenho nenhuma dúvida. Será o casamento perfeito. Perfeito. Ih, será? Reprovadíssimo esse teste. A gente vê, né, Cíntia, que o maior problema do casamento está sempre ligado a justamente o que a gente viu, né? As expectativas com que cada um entra na relação, né? Inclusive, esse tipo de problema foi o que aconteceu com a Rita e com o Durval. Acompanhe. Uma menina educada, criada com todos os cuidados num lar tranquilo. Aos 7 anos de idade, a Rita descobriu que o pai que a criou não era o pai biológico, mas isso não causou grandes traumas. Teve uma educação rígida, tanto que ela conhecia pouco do mundo lá fora, longe do convívio familiar. E aos 20 anos de idade, ela só pensava em se casar para sair de casa. Quantos anos você tinha quando você teve o primeiro namorado? Eu tinha 16. Mas os namoros que eu tive foi aquele namoro de 1 mês, 2 semanas, o que durou mais foi 4 meses. E era aquele namoro que a gente só podia namorar dentro da igreja, só podia ficar perto da minha mãe e do meu pai, né? Então foi relacionamentos assim, mais de amizade do que de namoro mesmo. De família conservadora, Rita sonhava em se casar, mas a mãe queria ter o domínio das escolhas da filha.
No dia que eu saí desse simulado, eu saí com um professor. E o meu pai chegou em casa e contou pra minha mãe que eu tinha saído com um cara muito estranho. Saído de dentro da escola? De dentro da escola. Tá. Não saído pra passear? Não, de dentro da escola. E esse professor, na hora que despediu de mim, ele deu um beijo no meu rosto, que é coisa normal que os jovens fazem. E meu pai falou assim, nossa, ele até beijou ela na hora que saiu. E a minha mãe ficou muito brava. Ela me xingou, ficou muito brava, que a minha mãe, ela era muito exigente. Ela me cobrava muito, não deixava eu sair, não deixava eu passear. E aí, naquele dia, eu fiquei muito nervosa, porque eu já tinha 20 anos e ela me tratava ainda dessa forma. E 19 para 20 anos, né? Aí eu falei assim, não, eu vou casar para sair de casa. Foi o que eu pensei. E aí, quando eu cheguei na igreja naquele domingo, eu fiquei olhando os moços da igreja, né? Como eu tinha uma boa aparência, eu era uma boa reputação, né? Então tinha bastante... Você fez um checklist. Comecei a fazer uma seleção ali, né? Em meio a esses atributos estava o Durval, que parecia se encaixar em todos os requisitos que ela buscava para ser feliz. E na hora que eu olhei pra ele, aí eu vi que ele estava olhando pra mim, aí eu pensei assim, ele já mora sozinho, já tem a sua independência financeira. E aí, na hora que teve aquela troca de olhares, eu desci para ir no banheiro no meio da reunião. E na hora que eu desci, tinha uma moça na igreja que gostava muito dele. E ela desceu atrás de mim, né? E eu desci pensando, falei assim, nossa, mas ele já tem um filho, ele já teve um relacionamento, a nossa vida é totalmente diferente. Eu pensando na minha cabeça como que eu ia fazer. E essa moça desceu, aí ela pegou e falou assim, eu vi você olhando pro Bingo, que o apelido dele é Bingo, né? Eu vi você olhando pra ele, mas eu quero deixar bem claro que ele é meu, que você não vai conquistar ele com a tua aparência, porque é comigo que ele vai ficar, e não adianta você vir pra esse lado. Então ela meio que me deu uma intimada, né? Na hora que ela deu aquele intimado em mim, eu já tava brava, que a minha mãe tinha brigado comigo. Já tava brava por tudo que eu tava passando. Você falou, não mexe comigo que eu não tô bem hoje. Aí na hora que ela falou isso, eu olhei pra ela e falei assim, não, amiga, fica tranquila. Eu não vou namorar com ele, não. Eu vou casar. Daqui a um ano eu mando convite pra você. A gente percebe aí, Cíntia, olha só o motivo dela querer se casar com o Durval. Sair de casa. Aquela educação lá atrás, desequilibrada, tendendo para um lado meio que opressor, fez com que ela criasse uma ilusão. Eu saindo de casa, me casando, eu vou ser feliz. E não é bem assim, a pessoa tem que ter equilíbrio, não pode casar pelos motivos errados. Né? E muitas pessoas cometem esse erro, né? De ter um motivo errado para casar, ou é para sair de casa, ou é com aquele pensamento, não, eu vou sair porque eu quero ser feliz, né? A outra pessoa tem a obrigação de me fazer feliz. Enfim, são muitas coisas, né, que a pessoa pensa com respeito ao casamento que é errado. E aí, quando casa, acaba se frustrando, né? Dá errado e o grande vilão da história acaba sendo o casamento, o amor. E quando a Rita encontrou o Durval, achou que aquele era o homem da sua vida. E ele se mostrava sério, responsável e atencioso. Porém, não demorou para ela descobrir que, na verdade, tinha se casado com outra pessoa bem diferente daquela que ela havia conhecido. O Durval veio de uma família muito pobre. Chegou a passar fome. Aos 7 anos de idade, já conhecia pornografia, já que o pai dele era viciado nesse tipo de conteúdo. Meu pai, como a gente morava em 3 cômodos, aí chegava um certo período da noite assim, ele mandava a gente deitar. Mas eu ficava acordado, aí ele começava a assistir filmes. E isso aí eu trouxe pra mim. Filme pornográfico? Filme pornográfico. Aí eu via aquilo pequeno, né? E eu fiquei viciado em pornografia também. Largou os estudos para trabalhar. Ajudava no sustento de casa e aos 14 anos de idade teve o primeiro relacionamento com uma mulher. Aos 16, saía para as baladas e já estava viciado no álcool. Pouco tempo depois, foi morar com uma namorada e teve um filho com ela. E a gente ficou junto por 7 anos. Só que aí o problema é que nós dois bebíamos. Então não deu certo, de forma alguma. Teve um fato uma vez que a gente brigou, aí ela não queria descer do carro, eu tirei ela pela janela. Eu não tinha muito controle, não. Eu era bem agressivo, bem nervoso. O relacionamento chegou ao fim e o Durval se entregou de vez ao abuso do álcool e à promiscuidade. Então eu bebendo, me tendo relação com várias mulheres, isso aí me distraía. Eu me achava que eu era mais homem do que eu era, assim. Eu era o bom, mas na verdade não.
Na verdade, eu estava sofrendo, eu estava pedindo socorro. E um amigo ouviu esse pedido e o convidou a conhecer as palestras. Foi lá que eu conheci a Rita. Aí eu falava pro pessoal, eu vou casar com a Rita. E aí, naquele dia, a gente começou a conversar. E, na época, eu cuidava de um tio numa casa de recuperação. Era um tio que ele era dependente químico. E eu ia passar nessa casa de recuperação. Aí ela tinha que levar uns mantimentos para essa clínica, tinha que comprar. Aí eu fui com ela comprar, falei, agora é minha chance, né? Aí tudo que ela pedia para comprar eu comprava de 5, 6 a mais, para chamar a atenção. E aí eu comecei a ver, assim, a bondade dele. Aquilo começou a me encantar. Eles namoraram durante 1 ano e meio até o casamento. E 1 mês depois de casados, o Durval já se mostrou outra pessoa. Ele mudou tudo. Então, assim, começou que ele parou de me dar atenção. Eu conversava com ele, ele mal e mal respondia. Eu tinha uma loja que mexia com painel de carro. Aí essa loja estava bem. Mas aí foi casar e começou a dar tudo errado. Na verdade, eu não era um bom administrador. Eu sabia trabalhar muito bem, mas nunca fui um bom administrador. Aí ela queria se envolver nos meus negócios, eu falava para ela que não, que ela tinha que cuidar das coisas dela, do meu trabalho eu cuidava. Começou assim, eu comecei a ver uma agressividade nele que eu não conhecia. Um lado dele que eu não conhecia, que todo mundo me falava. Eu não estava enganada, mas eu não queria enxergar. O primeiro mês de casamento, eu queria fazer uma surpresa para ele, eu queria surpreender ele. E aí chegou um feriado, era um feriado prolongado, eu estava de folga naquele dia, e ele foi trabalhar. Então fiz uma faxina no apartamento, arrumei tudo, fiz um jantar maravilhoso, fiz uma lasanha. Aí eu vi uns recadinhos bonitos, assim, separei um monte de recadinho para ele, coloquei em todos os cantos da casa que ele fosse passar. Eu deixei os recados, comprei vela, fiz um jantar à luz de velas, né? E fiquei esperando ele chegar. Oi, meu amor, não vi a hora de você chegar. Peraí, o que é isso, Rita? Acabou a luz da casa? Eu paguei... O que é isso, Rita? Você tá fedendo cebola também. Nossa, amor, não fala assim. Eu fiz um jantarzinho pra gente. Vai ter mais surpresa pra você. Eu não quero surpresa, tá? Eu quero tomar banho, quero comer, dormir, quero descansar. Trabalhei pra caramba. Olha isso aqui, Rita. Hã? Ó, tá parecendo um velório. Não faz isso, amor. Eu preparei Depois tudo. vai ficar um cheiro de defunto nessa casa. Aí ele foi tomar banho, saiu do banheiro, assim. Eu falei assim, você viu os recadinhos? Ele, que recado? Acredito que você nem viu. Tá. Esses recadinhos, ó. Esses aqui, que eu escrevi pra você. Ah, achei que era coisa sua, esses lembretezinhos besta que você faz. Eu vi isso aqui, sim. Tira da mesa, senão vai sujar aí. Ele acabou de comer, deitou no sofá e dormiu. Durval. Durval. É essa, Rita? Você tá louca? O que tá acontecendo com você? Que é isso? Vai me bater agora? Que Estúpido! Que é isso? Eu arrumei tudo, preparei a lasanha pra você a tarde inteira e você nem pra me agradecer. Você queria que eu fizesse o quê? Hã? Ficasse de joelho por causa desse jantar? Aí na hora que ele falou isso pra mim, aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, olha o que você fez. Aí eu falei tudo que eu acabei de contar. E ele olhou pra mim, a gente começou a discutir, aí ele veio e me bateu. Aí toda aquela menina doce, educada, cheia de princípios, acabou naquele dia. Aí começou as agressões físicas, aí começou as agressões verbais. Logo eu engravidei, então foi tudo muito novo pra mim, né? Eu tava esperando um casamento perfeito, eu tava esperando uma liberdade que eu tive, mas era uma liberdade demais, né? Uma liberdade que eu deixei de ser cuidada, eu deixei de ser valorizada. Eu me senti um lixo, na verdade. Eu acho que quando a gente namorava, eu ia embora, a gente se encontrava. Aí quando casamos, eu acho que eu quis tomar posse dela. Como se ela fosse minha. Aí ninguém podia falar mais nada, ela ia ficar dentro de casa, ia cuidar da casa. Era isso, acho que eu pensei isso. Pornografia, falta de atenção e problemas com a ex-mulher de Durval deixaram Rita cada vez mais insegura. Com isso, as agressões se tornaram constantes. Foram 6 anos de agressões físicas, agressões verbais. Perto das pessoas, a gente apresentava ser um casal perfeito, um casal lindo. E todo mundo olhava, tinha a gente como referência.
Mas, na verdade, a gente não era referência para ninguém. Porque longe dali, ó, fora dos olhares das pessoas, a gente era um casal destruído. Teve uma vez que ele saiu do carro, a gente estava brigando no meio da rua, aí ele desceu do carro. Você pensa que você é quem? Vai encher o saco de ouro. Só faltava essa. Vai. Durval, você vai se arrepender de ter saído desse carro. Durval, tá pensando que você é quem pra você me deixar aqui no carro falando sozinha, mas não vai mesmo. Idiota. Agora você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Palhaço. Vai, Durval. Corre, Durval. Agora você vai gostar de andar. Vai, Durval, seu... Você tá pensando o quê? Você tá achando que eu não tenho coragem? Você tá achando que eu não tenho coragem de fazer nada com você? Pois agora você vai ver que eu tenho, seu palhaço. Teve outro dia que eu tinha acabado de sair do cabeleireiro, tinha escovado meu cabelo. E ela falou, você gostou? Eu falei, o que você fez? Reparou nada? Parar no quê, Rita? Deve ter gastado um monte de dinheiro pra fazer isso daí, meu. Passou ferro? Era melhor ter feito em casa, assim não gastava tanto dinheiro. Vai logo, meu. Vai fazer a comida, põe na mesa lá, vai. Nossa, Durval. Eu me arrumo pra você, tento ficar mais bonita pra você. E a única coisa que você fala é de dinheiro e comida. Vai se ferrar, Durval. Você quer comida? Vai lá e faz sua comida. Aí eu peguei um copo de água e joguei no cabelo dela. E a gente começou a brigar de novo. Mas por que ele fez isso? Pra te provocar? Pra me provocar. Numa das brigas que a gente teve, a gente ficou vários dias sem se falar. E na hora que ele chegou em casa, eu já tinha preparado tudo. A gente começou a discutir, aí ele foi tomar banho. No que ele foi tomar banho, eu passei um monte de pó no rosto. Eu fiz uma olheira com lápis. Eu passei ketchup nas minhas narinas e me joguei no chão, né? Baguncei o cabelo e me joguei no chão pra fazer de conta que eu tinha me suicidado, né? Rita. Rita. Ei, Rita. O que você tá fazendo, sua louca? Rita. Ei, Rita. Aí eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? No hospital, Durval descobriu que a tentativa de suicídio era uma farsa, o que piorou ainda mais o relacionamento. Rita entrou em depressão. Você ficou em depressão? Eu entrei em depressão, aí começou a vir vários problemas de saúde. Eu não tinha vontade de nada. Eu tinha vontade só de chorar. Eu fiquei muito doente, eu emagreci bastante, eu não tinha força para criar minha filha. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando, né? Nesse tempo aí, uma vez ela chegou e falou em me ajudar na loja, administrar a loja para mim, mas eu falei para ela que não, que quem cuidava do meu trabalho, do meu dinheiro era eu. Aí nós perdemos a loja onde a gente trabalhava. Aí eu comecei a trabalhar de empregado, mas aí foi muito difícil. E aí, com 6 anos de casada, eu já tinha conquistado muitas coisas. Eu acabei me tornando empresária. Então, o lugar que eu era funcionária, eu acabei adquirindo estendendo essa empresa, né? E me tornei empresária. Trabalhando para os outros, ela me chamou para trabalhar, junto com ela. Mas mesmo assim eu não queria. Eu me senti muito diminuído. Como que chegaria um dia dos namorados, eu ia poder comprar um presente para ela? Se eu teria que pegar o dinheiro da empresa que ela que cuidava. Eu não queria aceitar que ela estava um degrau acima de mim. Bom, aí a gente vê que o que reinava nesse casamento era o desrespeito, né? Um maltratando o outro, um quebrando o outro, a gente pode até colocar dessa forma, né? Mas o desrespeito ali reinava, né? E a gente vê na questão do Durval o quanto que ele era inseguro, né? Ele passou a se incomodar tanto com o sucesso da Rita que aquilo transformou a casa deles num verdadeiro inferno. Eu fico imaginando, Cíntia, que eu queria até abrir um parêntese, né? Por que os homens, né, não são todos, mas a maioria, tem dificuldade em lidar com esse tipo de situação, né? Da esposa ganhar mais que o marido, de repente ter uma carreira de mais sucesso do que ele. Isso não devia ser um problema no casamento. E por causa disso, acaba até atrapalhando. Se a Cíntia ganhasse mais do que eu viria isso como um ganho, porque o que é meu
é nosso. O que é dela é nosso. Não tem o meu, não tem o dela. E nesse caso, os dois vão estar ganhando, né? Poxa, se eu ganho mais e teve essa questão, poxa, nós dois estamos ganhando. Porque quando nós estamos dentro de um casamento, dentro do relacionamento, o que eu tenho que pensar, não tem que pensar só em mim, mas em nós. O que vai ser melhor pra gente. E a gente viu aí que o Durval estava bem longe de ser esse tipo de homem, né? A gente vai ver que a maneira como ele tratava a vida e a própria esposa iam trazer ainda muitas marcas na vida da Rita. Acompanhe. Eu não queria aceitar que ela estava um degrau acima de mim. E foi quando eu comecei a trabalhar com mulheres. Então, num dos cursos que eu fiz para poder lidar com a mulher, eu aprendi que eu não podia aceitar essa questão de agressão física, eu não podia me calar. E no dia que eu cheguei em casa, depois desse curso, a gente teve uma briga muito feia. E nessa briga eu desmaiei, então as brigas começaram a ficar cada dia piores. Nunca pensei em separar. Às vezes ela falava pra mim em separação, mas eu falava, não quero separar, não quero separar. Eu falava, mas a gente não tá dando certo. Eu falei, mas eu não quero separar. Deixa do jeito que tá. E aí foi quando eu coloquei um basta. Eu falei assim, eu posso continuar casada com você, eu vou te perdoar, mas você nunca mais vai relar um dedo em mim. E aí depois desse dia, ele nunca mais me agrediu, mas continuou as agressões verbais. E chegou no momento onde eu não aguentava mais, porque eu já tinha orado, eu já tinha pedido para Deus, eu já tinha buscado ajuda de tudo quanto é jeito, eu já tinha tentado mudar de todas as formas e eu não tinha conseguido sucesso. Teve um dia que teve uma briga muito feia. E ela quis se jogar do carro. Aí eu parei o carro e ela desceu. Só que onde ela desceu eu não conseguia voltar. Eu tive que dar a volta com o carro para encontrar ela. Só que eu não achei mais ela. Aí ela chegou à noite em casa, eu comecei a discutir com ela e ela não discutiu comigo. E eu falei, nossa, o que aconteceu? E foi quando eu senti o desejo de ir para as palestras. Ao chegar nas palestras, ela percebeu que também precisava se cuidar. Eu deixei o meu casamento de lado e passei a cuidar de mim, que eu tinha perdido até minha identidade nessa situação. Por que você não gostava que ela estava frequentando as palestras? Porque eu achei que ela voltava diferente e eu comecei a imaginar que ela estava tendo um caso com alguém lá dentro. E isso aí estava me incomodando, porque eu vi que ela estava mudando muito e não estava mais ligando pro que eu falava para ela. Curioso, para descobrir o que estava acontecendo, ele passou a frequentar também, mas ainda cheio de desconfianças. Chegou um certo momento que eu cheguei e falei para ela, ó, não estou gostando das palestras e eu quero que você escolha entre as palestras ou o nosso casamento. Aí ela ficou assim, ela falou, não, eu fico com as palestras, né? Eu estava determinada, porque eu tinha tentado já estava fazendo 11 anos, né, que isso levou 1 ano, onde a gente só sofria, só tinha problema. Aí, de repente, eu descubro um lugar onde eu me descobri de novo, eu passei a ter o amor próprio, eu passei a me valorizar, eu voltei a ter meus princípios. Então, quando ele me colocou na parede, eu falei assim, não, então pode ir, que eu vou continuar participando das palestras e não vou mudar mais. Sem saída, ele voltou atrás. Eu achei assim, na verdade, quando eu cheguei lá, eu achei muito interessante, porque tinha tanta gente lá. Aí eu falei assim, eu vou ficar quietinho aqui e ninguém vai saber que eu não sou daqui, né? Aí quando terminou a palestra, veio uma pessoa e falou, você nunca veio aqui, né? E eu assustei, falei, como é que ele sabe que eu nunca vim aqui, né? Aí ele começou a conversar comigo, começou a falar comigo sobre a palestra novamente e eu fiquei muito empolgado, eu fiquei assim, eu achei diferente demais, foi algo assim que mexeu muito comigo. Até então, Durval não conseguia enxergar os próprios erros. Ele achava que ele nunca tinha me batido. Ele falava assim, eu nunca bati em você, você que vinha pra cima de mim e eu me defendia. Aí na segunda-feira eu cheguei no meu trabalho, entrei na minha sala e começou a passar um filme na minha cabeça, de tudo. E eu vi o tanto que eu errei com ela, inclusive cheguei na sala dela chorando, já pedindo perdão pra ela. Aí ele fez a primeira coisa assustadora, né? Chegou chorando, que ele nunca tinha chorado perto de mim, e escreveu uma carta. Ele odeia escrever. Aí que eu vi uma carta,
Aí eu falei assim, nossa, mas o que tá acontecendo com esse homem, né? Ele pegou e falou assim, eu escrevi tudo que aconteceu entre nós dois, eu coloquei aqui. E aí ele começou a ler e começou a falar, né? Aí ali ele começou a me pedir perdão. Antes nós fazíamos que éramos uma família feliz. A gente fazia de conta, né? Aquele casal perfeito nas fotos das redes sociais. E, na verdade, tinha muita dor, muita tristeza escondida, né? Agora, hoje, nós podemos dizer que, de fato, nós somos um casal feliz, uma família feliz. É verdade, né? Hoje eu posso, assim, olhar para ele e falar que eu amo, sem medo. Eu queria primeiro parabenizar aí o Durval e a Rita e dizer, olha, o Durval era duro na queda, né? Orgulhoso até o fim, né? Orgulhoso até o fim, mas, no final, ele se permitiu ser ajudado. Preste atenção, por favor, de experimentar as ideias que não estão dando certo. Você já tentou de tudo, vou colocar tudo entre aspas, tá? Tudo que te falaram, que te aconselharam, que você leu em revistas, que você seguiu aí seu coração, sua intuição, nada resolveu. Por que você não toma uma atitude de vir conhecer as palestras? Acontecem todas as quintas-feiras pela manhã, às 10 horas, 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Eu tenho certeza, Cíntia, quando a pessoa toma essa atitude, como aconteceu na vida desse casal e de tantos outros casais que nós mostramos aqui sempre, ela vai provar de uma vida nova. É fato. Se você crer, sabe, se você colocar em prática o que for falado, você pode ter certeza que algo vai mudar dentro de você, né? Porque você está cansada de viver da forma que você tem vivido, você tá cansado do seu casamento, de tantas brigas. Então, dê uma oportunidade. Né, dê essa oportunidade de mudar de vida e de ter o casamento transformado, né? E tem creche para os seus filhos aqui também, tem estacionamento e você não paga nada por isso. Então, anote aí o endereço. É a Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Coloca uma coisa dentro de você. Existe uma vida além dessa vida. Só depende de você, tá bom? No próximo bloco, nós vamos receber os professores Renato e Cris para um bate-papo bem descontraído e com muito conteúdo no quadro 3x4 The Love School. E ainda vamos falar sobre a 5ª Caminhada do Amor, que aconteceu no último sábado. A gente volta já, é rapidinho. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a 5ª Caminhada do Amor, que aconteceu no último sábado. Olha, gente, foi um evento daqueles mesmo. E se você não foi, infelizmente, perdeu. Perdeu mesmo. Milhares de casais tiveram um dia especial, de muita conversa e também de descobertas. Todos envolvidos ali em aperfeiçoar o relacionamento. E a gente vai mostrar um pouco do que aconteceu por lá. Uma linda manhã de sol. Perto das 8 horas, e os primeiros participantes já começavam a chegar ao parque. Casais apaixonados. Por que vocês decidiram vir pela segunda vez? É pra aperfeiçoar, né? Tá junto, conversar, né? Tirar um momento, né? Que não me diz, né? É um momento pra gente, né? Solteiros em busca de um par. E aqui nesse intuito, nessa fé de encontrar ele aqui, eu creio que eu vou encontrar. Nem que seja um sinal, vou encontrar. No palco, a banda Universos embalou a galera com músicas que falam de amor. Rolou até pedido de casamento. Por isso aqui eu te peço, quer casar comigo? Sim! Dá um beijo aí! E teve até música tema da caminhada. Quem estava lá embaixo não perdeu tempo e aproveitou para aquecer antes de colocar o papo em dia.
aguenta todo dia, né, ficar tirando um tempo só para a relação. Os momentos diários são momentos de fácil manutenção, mas como um jardim, como um carro, como toda coisa de valor, ela precisa de um momento de manutenção profunda. Ou seja, o que está acontecendo? O que está passando na cabeça do meu cônjuge? Quais as suas maiores preocupações, seus maiores medos, seus maiores anseios, objetivos? Para onde nós estamos caminhando? São perguntas que nós não respondemos ou fazemos um ao outro no café da manhã todo dia. Então a caminhada do amor é a oportunidade de fazer isso. Se a pessoa soubesse como é gostoso tirar aquele tempo com um parceiro, né? Sem ninguém ao redor, sem ter que mostrar pra ninguém, sem ter que ficar expondo, você ficar ali só com aquela pessoa. Se as pessoas soubessem isso, elas iriam querer fazer a caminhada do amor, contrário do que você falou aí, todo dia. Este casal está noivo e veio para ajustar os últimos detalhes antes do casamento. E aí, ainda tem coisa para descobrir um do outro? Ah, sempre tem, né? A gente vê que a pessoa fica junto durante anos e sempre acaba descobrindo coisas, né? Já eles estão juntos há 23 anos e ainda estão se descobrindo. Alguma coisa que eu faço que te irrita? Essa é a mais que vai me cutuca um pouquinho mais. Mas é importante saber, não é? Sim, sim. Nós estávamos até falando sobre isso. Sim, era o que a gente estava entrando devagarzinho nesse assunto para falar, ó, o que te irrita, o que eu faço que te irrita, para que eu possa melhorar. A Caminhada do Amor aconteceu também em mais 119 parques do Brasil. No Rio de Janeiro, o encontro foi na Quinta da Boa Vista. E a nossa primeira vez na caminhada mesmo. Uma experiência nova pra gente, para conhecer ainda mais. Quer ver na correria do dia a dia, a gente pensa que conhece, mas conversando olho no olho, a gente conhece muito mais, muito mais. E mais de 50 países também participaram desse encontro, com mais de 60 mil pessoas. O aprendizado foi algo que me fez conhecê-la mais. Isso. A Caminhada do Amor fez bem para nós. Fazia algum tempo que estávamos meio distantes um do outro. Fazia muito tempo que a gente não falava sobre os problemas da nossa relação. Está vindo pela segunda vez e a gente vai vir na próxima. A gente viu aí, né, Cíntia, que quem quer tempo, arruma tempo, dá um jeito de fazer tempo. E quantos casais que ali tiveram oportunidade de colocar o papo em dia, de fazer perguntas, de confrontar situações que em outro lugar, em outro momento, não iriam conseguir. Foi realmente assim um momento tão gostoso, né? Só os dois ali, sem ninguém, nada atrapalhando, né? Então foi realmente um momento muito especial. E para quem não foi, né? Não fica triste, porque com certeza vai ter uma próxima caminhada. Com certeza, você sempre acompanha a gente. Daqui a pouco você vai saber a data da próxima caminhada do amor. E agora é hora do 3x4 The Love School. E já aproveitamos para dar as boas-vindas aos professores Renato e Cris. E uma participação toda especial. Participação toda especial, que não vai dar opinião, porque ele acha que ele é muito bom para isso. Ele é muito bom para o 3x4. Hoje vai ser 3x4 por 7. O 7 aqui. E no 3x4, você já sabe, são 3 notícias comentadas pelos professores. E nós vamos à primeira notícia. Mensagens picantes entre marido e mulher. Ajudam ou atrapalham? Vejam só. Você costuma mandar mensagens picantes para o seu marido ou para a sua esposa? Isso tem apimentado a relação de vocês? Saiba que essa prática se chama sexting. Uma centenária e tradicional universidade norte-americana realizou uma pesquisa com mais de 600 adultos que trocavam mensagens desse tipo algumas vezes por semana e chegou à seguinte conclusão: a prática pode potencializar a relação sexual, porém, também pode prejudicar o casal a longo prazo. E eu explico. Apesar dos participantes da pesquisa terem relatado maior satisfação sexual com a prática do envio de mensagens calientes, também demonstraram estarem mais suscetíveis a terem brigas, assistir pornô e flertar com outras pessoas online. O estudo trouxe um alerta interessante. Os casais estão dando maior atenção para as questões sexuais e gastando menos tempo para conversarem e escutarem um ao outro. Resumindo, você pode até apimentar a relação, mas o relacionamento que te proporciona essa relação sexual
pode estar com os dias contados. Mais uma vez a gente vê as pessoas trocando o que é real pelo virtual e prejudicando a relação. Você sabe, eu sempre achei que essas coisas que falam por aí, que é para apimentar, né, a relação, é uma coisa, é um fake. É um fake que as pessoas falam assim, isso aqui vai ajudar. E o que vai ajudar mesmo, a gente sabe o que é, né? É você ser humilde, é você reconhecer os seus problemas, as suas dificuldades, o seu jeito de ser, você mudar muita coisa. Mas as pessoas não querem fazer esses pequenos sacrifícios. Elas preferem fazer alguma coisa extra, fora do normal, para ver se resolve um problema que não... É algo artificial que, na maioria das vezes, está cobrindo ou tentando encobrir um problema real. Você tá com o pelo do Seven aqui na boca. Então, um problema real que o casal não está querendo lidar. E o que me chamou a atenção na notícia foi que a pessoa que pratica, o casal que pratica isso, tende a ser mais propenso a praticar isso fora do casamento também. É um vazio, né, dentro do relacionamento, do casamento, que eles tentam preencher, né, de alguma forma, mas tentam sempre um algo a mais na questão da vida sexual, mas que não se encaixa. Não, e depois termina o relacionamento e a pessoa fica com aquela foto. E se ela quiser se vingar, a gente sabe o que ela faz. E também faz, né? E a gente já viu casos assim, né? Infelizmente. É verdade. E a segunda notícia de hoje é alarmante. Os números de doenças sexualmente transmissíveis crescem assustadoramente. Acompanhe. As DSTs atingem recordes nos Estados Unidos pelo 4º ano consecutivo. São mais de 2.300.000 novos casos, com aumento significativo nos diagnósticos de clamídia, gonorreia e sífilis em 2017. Quase metade deles ocorridos em mulheres com idades entre 15 e 24 anos. Apesar de estas 3 doenças serem tratáveis, os cientistas temem que os antibióticos tornem-se cada vez menos eficazes, já que as bactérias estão ficando mais resistentes ao tratamento. Em caso de contaminação, as consequências também podem ser graves, como infertilidade, gravidez ectópica, ou seja, quando o embrião se fixa fora do útero. Neste caso, além de não se desenvolver, ele pode afetar e até inutilizar o aparelho reprodutor feminino. Aumento de risco de contrair HIV, entre outras complicações. Fatores como vida sexual desregrada e o uso de drogas são os que mais contribuem para as DSTs. A gente não está falando de uma novidade, né? Esses números aumentam a cada ano e mesmo assim as pessoas não acordam, né? E também tem uma coisa, muita gente não pensa nisso, né? Não se fala disso. Quando é que você ouviu essa notícia? Se não foi aqui pela Escola do Amor, quando que você ouviu? Onde você viu? As pessoas não divulgam muito isso, né? Primeiro porque as pessoas têm vergonha de falar dessas doenças que elas têm, né? Elas têm vergonha. E segundo, porque elas não querem ter que falar nisso, pensar nisso, porque elas querem ter a vida sexual na libertinagem, né? Vai contra a cultura, né? A cultura atual. Elas terão de admitir, se falar sobre isso, elas terão de admitir que a cultura atual está sendo rejeitada pelo corpo. O corpo das pessoas, né, a natureza, a biologia, está dizendo para a cultura humana, olha, o que vocês estão fazendo está agredindo a natureza. A gente vê que é questão de ignorância também, né? Porque fecha os olhos, fecha os ouvidos para a curtição. Só querem, não vamos pensar nisso, ou mesmo que ouça falar sobre isso, não, eu quero curtição, não quero pensar, é aquele momento, mas as consequências vão vir e elas sempre são muito graves. E para consertar isso depois dá muito mais trabalho, tem gente, né? Que pensa assim, pode acontecer com todo mundo, mas comigo não vai acontecer. Quando ao menos espera, acontece. A resposta da sociedade para notícias assim é a seguinte, tem que fazer o sexo seguro, tem que usar a camisinha. Como se pudesse, né? Mas com todo a conscientização da camisinha e sexo seguro, né, entre aspas, está aumentando os números. E é isso que as pessoas precisam entender. O corpo não se engana, o corpo não mente. O corpo está devolvendo para a sociedade o que a sociedade está falando para o corpo, para os corpos praticarem. A última notícia vem da China. Imagina só, uma pessoa que foi rejeitada 80.000 vezes. Você não ouviu errado, não.
80 mil vezes. Veja só. Ter mais de 25 anos e ser solteiro na China é um problemão. A pessoa se torna um sheng, ou seja, a sobra, o resto. A humilhação é tão grande que as famílias fazem de tudo para não ter um descendente sheng. Até tentam encontrar um pretendente a qualquer custo. Como consequência da pressão social, o nível de ansiedade e infelicidade entre os jovens chineses solteiros é enorme. Tanto que muitos deles não têm escolha senão fingir estar namorando alguém. É o caso de Niu Xiangfeng, um homem de 31 anos que disse estar desesperado depois de constatar que ninguém quis encontrar com ele, apesar de passar dia e noite durante os últimos 8 anos à procura da tal alma gêmea, para finalmente formar a própria família depois da morte do pai, vítima de câncer em 2013. A busca se tornou uma obsessão. Ele foi para as ruas com cartazes com a foto dele e links para suas redes sociais. E nada. Fez contas em sites de namoros, passou horas em bate-papos pela internet e nada. Foi rejeitado nada mais nada menos que por 80 mil mulheres. Destas, 20 mil foram cara a cara e as outras 60 mil o negaram sem ao menos o conhecerem pessoalmente. Niu desabafou dizendo que as mulheres preferem os homens altos, bonitos e ricos, o que, segundo ele, está totalmente fora de seus padrões. Mas o rapaz é persistente e agora decidiu abordar a mulherada na rua mesmo. Quando vê uma mulher atraente, vai logo avisando ao que veio, embora ainda sem resultados positivos. Pelo jeito, as 100 mil rejeições estão mais próximas do que o rapaz pode imaginar. Quem sabe na próxima esquina? Eu queria que o nosso câmera... Chiquinho, dá pra mostrar aqui o Seven? Quando eu falei 80 mil, olha o que ele fez. Ele cobriu o rosto. Eu não acredito, né? Agora ele voltou aqui. Mas é quase inacreditável, Seven. Mas foi isso mesmo. 80 mil. A que ponto a pessoa chega? Agora, abordar pessoas na rua para, de qualquer forma, ter alguém se desvalorizando, né? A cultura mostra isso, mas a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, mas tem gente também se oferecendo, se colocando em liquidação só para não ficar sozinho. Eu penso assim, se ele se aplicasse tanto assim com ele mesmo, né? Se ele pensasse assim, bom, eu vou procurar saber o que tem de errado comigo, né? O que eu posso fazer para melhorar como pessoa, ele já teria traído alguém. As pessoas não querem pensar nisso e aí elas ficam assim, vulneráveis às opiniões das outras pessoas. Eu quero deixar minha opinião por último, Joyce. Eu vejo... Eu quero ouvir essa opinião. Eu vejo aí a questão da pressão, né? Porque fala lá da cultura deles, mas a pressão faz isso com as pessoas, faz elas agirem no desespero, agirem no impulso e não acontece isso, né? De olhar para si mesma e ver, poxa, o que tá acontecendo? O que tá de errado comigo, né? E parar de agir ali na pressão, no desespero. E dá para ver esse desespero, né? As pessoas devem ver esse desespero na cara dele e isso deve ser assustador, né? Bom, o meu comentário é o seguinte, eu só quero pedir, por favor, se tiver algum tradutor aí do português pro mandarim ou pro cantonês, não sei qual é a língua do nosso, o nosso personagem aí, por favor, traduza Namoro Blindado para a língua dele. E a gente vai mandar para ele lá na China para ajudá-lo a sair dessa situação. Porque ele está faltando realmente com total noção do que ele está fazendo. Porque 80 mil rejeições, alguma coisa está errada. Então, apelo aí, se alguém quiser traduzir Namoro Blindado para o chinês, né, mandarim ou cantonês, fique bem-vindo. Fica a dica, porque a ideia genial que ele teve agora é de abordar as pessoas na rua. Né? Vê a primeira, vê a primeira. Gente, por favor. É isso aí, importante. Bom, o 3x4 fica por aqui e nós agradecemos pela participação. O Seven tá aqui também. Muito obrigada. Tem que vir mais vezes também. Recentemente, os palestrantes Valber e Patrícia estiveram em 2 repúblicas para saber dos meninos e das meninas quais os motivos que deixaram o namoro tão embaixo. Porque hoje em dia, eles só querem mesmo ficar, né, Cíntia? Bom, então vamos ver. Você ficar com alguém e já começar a namorar é muito estranho. Tem que ter um período de ficar para você conhecer a pessoa, deixar rolar, entendeu?
É um pouco complicado, porque às vezes você acaba se envolvendo com a pessoa te ilude, depois tchau, e você fica sofrendo. O sentimento de namorar fica cada vez mais inseguro, porque já tá tendo o primeiro sentimento, que é o carnal ali. Ainda existe entre as meninas a preocupação com a reputação? Eu acredito que hoje em dia, com esse lado do feminismo, do empoderamento feminino, acho que muitas mulheres e meninas não estão mais ligando pra isso. Assim, dentro do meu relacionamento, às vezes eu faço sonhos, assim, a gente tem coisas que a gente tem vontade de realizar, né? Mas a gente, é um peso enorme, você falar, vamos daqui tantos anos, tantos meses, casar, dar um passo. Vamos deixar viver o hoje, sabe? Às vezes a gente quer se envolver, quer ter um relacionamento com a pessoa, só que esse medo, essa insegurança, essa prevenção que a gente tem atrapalha, né? A gente percebe aí, Cíntia, que eles têm medo, né, de se relacionar mais profundamente e colocar tudo a perder, se ferir, se machucar. Então acaba pensando, né, que o melhor é ficar, porque aí evita de ter problemas. Mas a verdade não é essa, né? Pode não importar agora, né? Mas lá na frente vai ter a repercussão, né? Porque as decepções e mágoas vão deixar marcas, né? E é uma coisa interessante, será que essa insegurança que eles têm com respeito a namorar não vem pelo fato de só ficar? E acaba que a pessoa vai criando barreiras maiores e acaba prejudicando mais ainda, porque são feridas, são inseguranças, são complexos. E é por isso que existe o projeto Namoro Blindado nas escolas. É uma maneira de tentar mostrar aos jovens que, se eles fizerem a coisa certa, eles não vão sofrer na vida amorosa. E as palestras são gratuitas e já ajudaram milhares de jovens que estão nesta fase tão importante de decisões. Vamos saber mais. Nós estamos no Núcleo Cristão Cidadania e Vida, uma ONG educacional na zona norte de São Paulo. Aqui aconteceu pela segunda vez a palestra Namoro Blindado nas escolas e mais de 100 pessoas participaram. É a primeira vez que você assiste a palestra? Sim, a primeira vez. O que você achou? Eu achei maravilhosa, ainda mais para os jovens, falar diretamente com os jovens a respeito de namoro. Às vezes é um tabu, né, para alguns jovens e fazer assim de uma forma tão informal, eu acho muito bacana. Então, eu achei interessante porque assim, eu tenho uma filha adolescente e esse livro vai ser importante, eu vou ler junto com ela. O namoro blindado é aquele namoro onde você primeiramente se valoriza. O projeto começou em 2016 com o Renato e a Cristiane. E a partir da primeira palestra, surgiram vários convites. Desde 2017, o Valber e a Patrícia já atenderam mais de 80 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o país. O que você percebe de feedback, de retorno deles? Bom, primeiramente, novidades que não deveriam ser, né? Porque a vida amorosa nós deveríamos aprender em casa, com os pais, com a referência. Mas como hoje em dia nós temos visto uma desconstrução da família, pessoas que já não querem se casar ou são filhos de pais separados. Então a gente traz novidades ou velhas novidades que resgata para eles valores, que dá a eles uma nova perspectiva de si mesmo e para entrar num relacionamento mais seguro, né? Questões como o que fazer quando o jovem se interessa por alguém que namora, qual a diferença entre paixão e amor e redes sociais foram abordadas durante a palestra. Atentos, os convidados se empolgaram e fizeram perguntas que foram respondidas com bom humor. Vamos usar inteligência. Você acha que você gostar de alguém que está comprometido com outra pessoa é paixão ou é amor? Qual foi a necessidade que você viu de trazer essa palestra para a escola? A realidade, né, da comunidade. Eles acham que namoro é ficar, é sair. E a gente sentiu essa necessidade aqui. A gente tem um baile funk bem na porta aqui da ONG e é bem diferente da realidade que a gente está acostumado, né? Então a gente sentiu a necessidade que eles tinham que ver que namoro não é a brincadeira que eles acham que é. E os alunos gostaram bastante, eles questionaram muito. Na época eu dava aula de convívio social e eu comecei a aplicar o livro, né, como parte, né, da grade curricular para alguns alunos, porque muitas coisas eles têm medo de perguntar aos pais e esse livro ele veio a calhar. Eu já tive um relacionamento e foi uma coisa frustrante
E se eu tivesse tido essa palestra antes, talvez eu poderia ter me saído melhor, né? Tá mais preparada para um namoro agora? Acredito que sim, só esperar a pessoa certa agora. E o projeto se expande para todo o país. Todo o Brasil também. Onde a pessoa quiser que chegue, a gente vai chegar através, né, dos outros palestrantes que estão nos outros estados, mas tem chegado em lugares, né, como aldeia indígena, escolas militares. Então é uma amplitude assim que a gente não tinha ideia de que ia alcançar tantos jovens e adolescentes. Como a gente falou, as palestras são gratuitas e os alunos ainda ganham esses alunos. É claro, você viu aí na ONG, como a Patrícia falou, a diversidade é grande, né? Escolas militares, aldeias indígenas que estão recebendo gratuitamente também um exemplar do livro Namoro Blindado. Se você quiser levar essas palestras para a sua escola, é só você se inscrever pelo e-mail eventos@namoroblindado.com. E claro, você que está em casa e ainda não leu o Namoro Blindado, isso aqui devia ser um livro de cabeceira para todo solteiro, para ele se preparar, ou até para quem já está namorando, para saber como guiar a mente e o coração no início de um relacionamento. Pode dizer que é um manual, né? É um manual. Um manual para não errar, né? Não errar no casamento, né? Então, é bom sempre ter esse livro ali, né? Separado, né? Qualquer dúvida, corre ali pro livro e tira. Com certeza. E, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas veja que estamos preparando para a próxima aula. Na semana que vem, você vai conhecer a história do Adriano e da Flávia. Ele tentou o suicídio 4 vezes e ela já não sabia mais o que fazer para mantê-lo vivo. E ainda, os professores Renato e Cristiane aconselham o ator Paulo Vieira, que namora à distância. Até mais. Tchau, tchau. Já imaginou um lugar que te mostrasse que aquela pessoa que foi embora não merecia tantas lágrimas? Que te mostrasse que se você tivesse tido um pouco mais de paciência, não teria se entregado por conveniência e se magoado tanto. Que te fizesse entender melhor sobre o amor verdadeiro e a sabedoria em poder vivê-lo. Que te permitisse compreender que inteligência tem a ver com felicidade e relacionamento de sucesso. E que o amor merece também uma preparação. Esse lugar tem nome: Terapia do Amor, onde os solteiros aprendem como escolher e desenvolver um bom relacionamento e como podem se tornar excelentes companheiros. Eu era uma mulher muito ciumenta, nervosa, briguenta, mandona. E por esse motivo eu não dava certo com ninguém, né? Hoje a gente brinca o dia inteiro, hoje é só alegria na nossa vida. Eu achava que eu não tinha mais solução para mim. Inclusive eu falava que eu não ia mais casar, que eu ia ficar solteira pro resto da vida. Hoje a gente tá casado, tá bem, tem paz na nossa casa, na nossa família. Eu cheguei em casa e eu encontrei ele na cama com outra mulher. O meu casamento acabou minha vida, eu me cortei, eu tentei me matar. Hoje eu consigo viver, consigo sorrir, sinto felicidade. E os casados entendem como resolver as divergências e alcançar a plenitude na relação. O ensinamento que a terapia do amor traz me fez ser uma pessoa diferente, né? Ele era ignorante, eu também. Eu era a rainha da coice, né? Como se diz também, não ficava atrás. O nosso casamento hoje é outra coisa, é como se a gente fosse outras pessoas diferentes. A terapia, ela se preocupa, em primeiro lugar, cuidar, né? Ensinar a gente a se conhecer interiormente, cuidar da gente, cuidar do nosso interior. Eu morria de ciúmes dela. Já joguei carro em cima de pessoas por causa dela, porque homens na rua olhavam pra ela e mudei totalmente. Não tenho ciúmes dela. Hoje tem confiança. Tenho confiança, hoje é total confiança. Se funciona? Já foram mais de 71 mil pessoas que se casaram na Terapia do Amor de norte a sul do Brasil. E quase 100 mil ao redor do mundo todo, em mais de 50 países, nos 5 continentes. Dentre tantas coisas especiais, o Templo de Salomão abriga também o segredo da sua felicidade amorosa.
O único lugar capaz de tratar as dificuldades do seu relacionamento está à sua espera. Não deixe essa oportunidade passar. Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. Quer saber mais? Acesse terapiadoamor.tv. A palestra e o estacionamento são gratuitos e para todos. Estejam lotados, há ainda vagas externas também gratuitas. Você pode parar seu carro neste estacionamento na Rua João Boemer, em frente ao edifício Garagem, número 225. Ou na Rua Cachoeira, número 670. Além das vagas para carros, neste local há também 50 vagas destinadas aos ônibus que chegam de todo o Brasil. Quem vem de metrô também tem fácil acesso. Próxima estação, Bresser Moca. Da estação Bresser, é possível ver o Templo de Salomão. De lá para cá, a caminhada é bem curta, são apenas 10 minutos. E quem vem de ônibus pode descer em frente ao Templo de Salomão. Seja de carro, ônibus ou metrô, a comodidade para chegar ao templo é garantida. O endereço eu repito para você agora. Anote aí, Avenida Celso Garcia, número 605 Brás. Venha conhecer.